Fala rapaziada, Endel Caporal passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, dessa vez para reagir ao Mauro César Pereira aí, falando sobre o rei do futebol, a partida do rei do futebol. Um discurso bastante bonito que eu vi aqui na prévia aqui. Ele chega a se emocionar. Para mim, o Mauro sendo aí um dos melhores jornalistas esportivos e comentarista esportivo do nosso Brasil aí. Então, bora dar uma analisada no que ele falou aí. Pereira, boa tarde a você, né? E até durante a cobertura da Copa do Catar, né? A gente trabalhou junto aqui. Você é um cara apaixonado por futebol. Eu vi como você estava assim, feliz, assim, emocionado naquela semifinal da Argentina e Croácia, a jogada do Messi, a atuação do Messi, e depois na grande final entre Argentina e França, né? Também um momento histórico. Você estava lá no estádio e deu para ver que você estava muito feliz de estar ali, né? Você é um cara que gosta muito de futebol. O que, para você que é hoje jornalista esportivo, um cara que é apaixonado pelo futebol, o que representa Pelé? O que é o Pelé na sua vida, né? O que representa um cara como Pelé na vida de um jornalista, um cara principalmente que é apaixonado pelo futebol? Bruno, hoje até eu recomendo a todos, né? Tem um perfil chamado Foot Papers. Foot, tudo junto, P-A-P-E-R-S. Eles sempre publicam as capas dos jornais pelo mundo sobre qualquer evento importante, né, do futebol. Aí eu estava olhando lá, eles têm um perfil no Instagram e tem no Twitter. É assustador, assim, a quantidade de capas. Até eu pus lá no meu canal no YouTube, lá fiz um vídeo, e aí eu peguei um texto que eu tinha escrito quando ele fez 80 anos, né, pro jornal que eu escrevia na época, e aí eu peguei o texto, li o texto e publico as fotos das capas, a reprodução das capas. Só que não dava, acabou o texto e não tinha espaço. Aí eu peguei no final do vídeo, botei uma mensagem, ó, continua no vídeo que tem mais. E é uma infinidade de capas, assim, cada uma espetacular. É capa na Índia, Nova Zelândia, na Inglaterra um monte, na Espanha um monte, na Argentina o Olé se refere a ele como rei. É verdade. É espetacular. Foi da hora também que o Boca se referiu a ele como rei e dessa vez o Olé também se referiu a ele como rei na partida. O Jornal de Portugal lá colocou o jogo do esporte com mais destaque, o Pelé em cima, um destaque menor, não entendi, né? O editor deve ser um gênio, né? Pra fazer um negócio desse, né? Porque o mundo inteiro colocou o Pelé na capa. Assim, aí você tem a noção do tamanho desse personagem, né? Quando eu vi aquilo, assim, não que a gente não tenha noção, mas você vê, cara, porque você fica imaginando. Você falou do Catar, fiquei pensando, porque você está no Catar, você está lidando com um outro lado do mundo, uma outra cultura, é tudo muito diferente, né? E pessoas de vários lugares ali, lugares distantes da nossa realidade, né? Porque a gente imagina que o Brasil tem menos de 3% da população do mundo. A América do Sul tem 6% mais ou menos. Ou seja, a grande quantidade de seres humanos está do outro lado do mundo, está na Ásia especialmente. Aí você chega lá, você vê como as pessoas gostam de futebol e tudo mais, e você vê também, no caso como esse, como o Pelé é importante em todo mundo quanto é canto. Todos os jornais ingleses deram capa com destaque da Espanha, da Itália. É assustador, assim. Você vê como a coisa realmente tem volume. E eu acho, Bruno, que essas imagens que estamos vendo há pouco da Copa de 70, eu sempre tive essa sensação. Os lances protagonizados pelo Pelé, eu acho que mostram muito bem o que ele significou e por que ele foi, não diria eleito, né? É meio que uma conclusão, que ele é o rei do futebol. As pessoas podem até achar que A, o B é melhor, pior, tudo, mas o rei é ele. Eu vejo dessa maneira. O rei do futebol é ele. Esse título ninguém tira. Se amanhã alguém chegar à conclusão que um outro é melhor do que o Pelé, ou foi melhor, que é a opinião de cada um, isso aí, cada um pensa. Eu acho uma bobagem, eu sempre falei isso, colossal, ficar fazendo essas comparações, porque elas tendem apenas a diminuir os do passado para você enaltecer o do presente. Aí esse do presente que hoje vai ser enaltecido, no futuro surgirá um outro, aí ele vai ser diminuído, porque vem um outro. Porque quem está jogando está sempre em evidência. E eu acho que isso ao invés de ser um culto à memória e à história, é o contrário. Você fica chutando a história para escanteio para supervalorizar quem está no... Esse gol de falta do Pelé batendo ali lembra até um pouco aquele do Roberto Carlos contra a França. Dá uma pesquisada aí depois, o gol do Roberto Carlos, o do Pelé e dá uma comparada. Presente que também é bom, mas peraí, não precisa desvalorizar o outro. O que acrescenta dizer que um foi melhor que o outro? Por isso que eu detesto listas, não suporto listas. Esses comparativos são uma mala, só serve para caçar clique. Hoje as pessoas andam loucas atrás disso, que isso dá audiência, as pessoas gostam dessa discussão. Eu acho que é um bom momento para refletir sobre isso. O que isso nos acrescenta? Ah, o Messi é melhor, o Maradona é melhor. Cara, cada um pensa o que quiser, que se dane. Qual a importância? Aí na Copa de 70, esses lances, eles acho que resumem muito bem o que o Pelé foi no futebol. Porque é impressionante a quantidade de lances em que não foram gol e que ficaram marcados na história. Então você vê a cabeçada do Pelé, a defesa do Gordon Banks, que é considerada a maior defesa da história do futebol, e eu acho que essa do Dibu Martins pode ser mais importante pelo momento do jogo. Final. Mas essa cabeçada, você pensar 1970, atleticamente como eram os jogadores, velocidade do lance, como ele sobe para cabecear e como o Banks pega essa bola lá embaixo, né? Assim, é outra época. Pega o Félix, que era o goleiro do Brasil em 70, não tinha nem 1,80 m. Quer dizer, papel. Né? Então assim, era um outro futebol. E o lance é muito rápido, e de um desempenho, uma velocidade dos dois, né? Do Pelé e do goleiro. Então, olha que duelo, né? O Pelé não fez o gol, mas a jogada entra pra história, né? E é lembrado até hoje. Aí tem o drible no Mazzuchelli no jogo do Uruguai. Aí tem a bola que ele chuta. É espetacular. Você tem que pensar que isso foi em 1970, isso não foi agora. Era outra preparação física, era outra condição. Hoje os goleiros, vai comparar como o Banks treinava, como treina os goleiros de hoje, equipamento, e como o Pelé treinava e treina os caras de hoje. Hoje, quando o Cristiano Ronaldo, aquele rapaz lá, esqueci o nome dele lá, o marroquino, que fez o gol de cabeça contra Portugal, subiu 3,50 m, sei lá. O Nesri, né? Uma coisa impressionante. Estamos falando de um outro momento. A bola era outra, o material era outro, chuteira, o gramado, tudo era diferente. Tudo era inferior.
e você, o treinamento, né? E o Pelé fazer esse movimento, cabecear a defesa do Beck, impulsão é assustador, porque não vem na corrida, né? Lembrando que Pelé era um jogador baixo, tá? Acho que Pelé devia ter 1,73, 1,75 no máximo, tá? Ele tinha uma impulsão sinistra. Ele era diferente demais, aí não tem o que falar. Ele tá meio que parado, a bola vem, ele consegue subir. E o Pelé não era alto, né? Não era um cara de 1,80m, o cara de 1,70m e pouco. Aí tem a bola do meio do campo que não foi gol. Aí tem outros que foram gols. 1,76 a bola que pega de primeiro, que o goleiro repõe, ele bate de primeiro e quase é gol também. Então são vários lances. E os que foram gol também. O passe pro Carlos Alberto que fecha a conta contra a Itália. Poucos jogadores teriam aquela percepção, né, da visão periférica, né? Opa, tá chegando aqui, faz. Tentaria o gol de repente, quer dizer, aí entra a generosidade. Gol de carrinho que ele fez. Essa cabeçada contra a Itália é espetacular também, que aí é um lance parecido, mas aí a bola vai para dentro do gol. As comemorações do gol de 70, eu acho que são as mais bonitas da história do futebol. Aquela cena do Jairzinho, Pelé, Gerson, todos correndo assim. Ah, não, pô. Comemoração é o Santos do Neymar, Ganso e Robinho, pô. Comemoração dos caras era diferente, não vai falar que não é verdade. Todos socando o ar e pulando, parece um balé. Então são vários momentos da Copa de 70 que... O gol de 58 de cabeça também, dos 17 anos, aquele gol de cabeça. O gol contra o País de Gales, o gol contra a Suécia também, aquela puxetinha, até o chapeuzinho, e ele faz o gol. Então, e tinha 17 anos. Então acho que são vários lances que resumem bem, assim, até é importante ver isso, especialmente quem é mais jovem, e para ter uma noção do que significou, o tamanho, né, do jogador e do personagem, né? Essa bola é demais, ó, faz. Quer dizer, poucos jogadores têm essa machucado percepção. em 66, carregado. Quando fala, o fulano apanha muito, batem muito, pô, na época batia muito mais. Aliás, quem quiser um dia saber o que é um jogo violento, vá no YouTube e procure Brasil Holanda de 74. Aí você vai ver o que é o futebol. Aquela voadora. O que é o futebol? Era o futebol... É o Luiz Pereira que dá em Cruyff. Nossa, todo mundo dá em todo mundo. Mas na pancadaria, assim, esse jogo não tem o Pelé, evidentemente, que ele não jogou a Copa de 74. Então, assim, eu acho que tudo isso é importante. Eu acho que é um momento bom para essa reflexão, sabe? Essas discussões sobre o que é melhor, até porque como o Messi foi brilhante agora da Copa, eu falei isso até no dia lá do Catar, eu falei, preparem-se, eu não gosto disso, mas vai começar aquela ladainha daqui a pouco. O Messi foi melhor, não sei quem foi melhor, e a gente tem que saber lidar com isso. Eu dou a mínima. Se o cara já para mim o melhor foi o Di Stefano, ok, tudo bem. Para mim o melhor foi o Puskas, tudo bem, respeito. Tem uma entrevista do Puskas que fala que para ele o melhor é Di Stefano, mas porque Pelé não pode ser comparado. Não pode ser comparado. O meu avô nasceu em 1908, né? E ele falava do Fernando Racha. É isso aí. Ele falava do Fernando Racha. E assim, o Fernando Racha jogava aqui em São Paulo. Meu avô morava no Rio de Janeiro. Nasceu em Minas e morava no Rio depois, em Niterói. Então ele não viu o Fernando Racha, assim, mas assim, era o craque referência da época. É isso aí. Quem lembra do Fernando Racha? Foi o primeiro, talvez, grande jogador da história do futebol brasileiro, né? Depois falava-se muito do Zizinho. Meu avô, meu tio, que é vivo ainda, e meu pai falavam, meu tio fala, meu avô falava, meu pai falava muito do Zizinho. Eu entrevistei o Zizinho 2 vezes. Quando eu entrevistei o Zizinho nas 2 vezes que eu entrevistei, a primeira, a segunda, a primeira mais ainda, eu fiquei assim, meio até intimidado. Já tinha um certo tempo na profissão, porque de tantas histórias que eu ouvia falar. E o Zizinho era o ídolo do Pelé. Né? O Zizinho era o ídolo do Pelé. Até na segunda vez que eu entrevistei foi legal, porque no final ele marcou a entrevista num bar, onde ele se reunia toda terça-feira com os amigos em Niterói, ele morava em Niterói, né? E eu fui lá, e a primeira foi na casa dele, a segunda, tempos depois, foi nesse bar, com os amigos dele que se reuniam. E foi muito saboroso, né? Você tomando chopp, comendo um peixinho frito, conversando com os vizinhos, os amigos dele contando histórias. E dali, Vampeta, ainda teve uma saideira, fomos pro outro bar ainda. Ele falou, vamos beber outro ainda. Eu fui junto também, não perder uma chance dessa, né? Não se perde. Então, assim, eu acho que o Pelé, né? Só as imagens da Copa de 70, né? Até a 58 também, evidentemente, eu acho que dão um resumo, porque tem lances que não foram gol, e que entraram para a história. Como é que você consegue isso, né? Quem será capaz? Não, e tem mais ainda. Tem um outro lance que eu acho que é importante também no futebol, não é apologia à violência, mas até saber dar porrada o cara sabia, né? Porque ele devolve Fontes, né, o jogador, acho que era Fontes, não me lembro agora o nome exato, no lateral do time do Uruguai, já tinha dado uns catinhos de papos no Pelé, aí tem uma jogada que ele deixa o cotovelo armado e o camarada sai, né? Ele vai a knockdown, ele vai ao solo. Que também é outra coisa que era muito importante, também nesse futebol, agora com VAR menos. Mas antes, o jogador mais talentoso... Era o mundo da época. Não, é saber se defender da intimidação. Porque o jogo de futebol, sempre falo isso, é um jogo de intimidação, gente. Um ameaça o outro, chega junto, é ingenuidade, achar que o jogo é todo mundo bonitinho com fair play. Fair play é papo furado. É um jogo de intimidação. Se o cara puder intimidar o outro, assustar o outro for um pipoqueiro, vai intimidar. E o pipoqueiro vai bater a bola no saco e não vai pegar na bola. Então, sempre que o jogador pode intimidar o adversário, ele tenta intimidar. Achar que isso não existe ingenuidade. É viver no mundo da fantasia, que não é realidade. E nessa época mais ainda, né? E o Pelé até nisso ele era bom, né? Eu escrevi no UOL até um texto ontem que eu penso assim, o Pelé era 9,5 em tudo. Ele não era o melhor cabeceador, não era o que chutava melhor de direita, ele não era o melhor lançador. Sempre tinha alguém melhor. Mas ele era 9,5 em tudo, por isso que ele era 10. Porque se você fosse fazer uma avaliação, ele tiraria 9,5 em tudo. Mas sempre você vai encontrar. Quem lançava melhor? Pelé. O Gerson era um lançador melhor do que o Pelé. Mas o que ele fazia melhor que o Pelé? Mais nada, lançava. O Gerson era um craque, né? Agora que pausou aqui. Essa analogia que o Mauro falou de ser intimidador lembrou a escolinha de futebol, né? Quando você ia começar a iniciar ali, normalmente o treinador falava, né? Vai lá, pisa no pé do zagueiro,
fala dele, fala da mãe dele, fala da família dele, irrita ele ao máximo, né? Futebol realmente, pra quem joga futebol, já jogou, sabe disso que eu tô falando, né? Normalmente você precisa ser bem incisivo ali nas provocações para fazer o adversário cair na pilha, ou para intimidar ele mesmo, né? Fazer com que ele suma do jogo, não te atrapalhe, tenha uma confiança baixa ali contra você ali. Ele joga com a 13, em algum momento da carreira dele ele jogou com a 9. E na Copa de 50 foi casual. Foi casual. Fizeram ali na hora. Não tinha Uruguai, o cara eu tava vendo. Foi o Gilmar, que era o goleiro, era o 3, né? E não era porque, por uma outra razão, porque já teve outros goleiros com outro número que não 1, né? Com 5, com 7, com 8. O Engel era 8, o Filho era 5, depois da Copa Filho era 7, que da Argentina era a ordem alfabética, nas Copas dos anos 70. E o Garrincha era 11, o Zagallo era 7, ao contrário, né? Era ponta direita 7. Que deveria ser o inverso, quer dizer. E ele, por acaso, ficou com 10 e aconteceu tudo que aconteceu e o número 10 virou o que virou. E aí, tirando uma exceção ou outra, como o Cruyff, que era o 14, a maioria dos craques é o 10, né? Então você acaba tendo o Maradona 10, o Messi é o 10, Zico é o 10, o Rivelino foi 10, que jogou com ele, e tantos outros grandes jogadores na história do futebol. Pedro Rocha era 10 também, que vai lembrando assim uma infinidade, você não vai parar nunca, né? Enfim, essas imagens são demais, são sensacionais. No mundo inteiro. Temos alguns números dados da carreira do Pelé, a gente colocar na tela, né, da carreira brilhante do Rei Pelé. Números do Pelé em Copas do Mundo, né? Esse é o primeiro quadro com números em Copas do Mundo, 14 jogos, 12 vitórias, um empate e uma derrota. Ele marcou 12 gols em Copas do Mundo, 8 assistências e 3 títulos, né? 1958, 1900. Cara, é absurdo você parar pra pensar que o cara perdeu só uma vez, cara. Isso é bizarro. Inclusive, ele e o Garrincha nunca perderam jogando junto, né, velho? Galera, mas é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vai passar da casa dos 20 minutos aí. Pra entender melhor sobre isso, né? O Com Pelé é gigante, o Com Pelé é histórico. Como o Mauro César falou, muitos podem se considerar melhor do que eles aí. Isso muitas das vezes, é até gosto pessoal. Mas ele é o único rei do futebol. Então não se esquece de deixar o like no vídeo, de seguir o nosso canal, seguir a gente em outras redes sociais também. A gente posta conteúdos diferentes lá. E no mais, valeu, falou!